E agora então eu quero te falar sobre 5 nutrientes que vão te ajudar a aumentar a defesa do seu sistema imunológico e ter uma melhor qualidade de vida após os 45 anos e se livrar dos sintomas da menopausa. E o primeiro deles é o ômega 3. O ômega 3 então está presente na membrana de todas as células. O que é essa membrana? É uma capinha que vai revestir as nossas células. E sabe quantas células o corpo humano possui? Cerca de 40 trilhões. Além do ômega 3 estar presente então na composição da membrana celular, ele acaba interferindo na função das células que compõem a imunidade. De todas elas, então, sem nenhum tipo de exceção, desde os macrófagos, os neutrófilos, os linfócitos, entre outras. O ômega 3 faz com que as células da imunidade desempenhem a função de combater a inflamação para proteger o local atingido, sendo então caracterizada como uma ação anti-inflamatória, ou seja, quando esse agente agressor foi combatido, as células então precisam parar de inflamar e voltar ao equilíbrio que o corpo estava antes daquele intruso então definitivamente atacar. Se não acontecer isso, as células ficam ali machucando os nossos tecidos, exatamente como acontece nas doenças autoimunes. O ômega 3 também diminui a produção de algumas substâncias inflamatórias de um outro tipo de gordura, que é o ômega 6. O ômega 6 também tem a sua importância para o nosso organismo, para o nosso metabolismo, mas ele é facilmente encontrado em óleo de cozinha, em alimentos de origem animal, em alimentos processados, que são muito comuns à nossa cultura alimentar. Então, dessa forma, naturalmente, as pessoas acabam consumindo o ômega 6 em excesso, e isso acaba sendo um problema para o nosso organismo, porque o nosso corpo fica em um estado de inflamação constante, propício então ao desenvolvimento de várias doenças. Sendo assim, o ômega 3 ele é bom para reduzir a concentração de ômega 6 no nosso metabolismo. O segundo nutriente importante então é a vitamina C. Ela acaba aumentando a produção de leucócitos, que são conhecidos como os glóbulos brancos. Esses glóbulos acabam atuando na defesa do organismo contra agentes externos, contra agentes estranhos ao nosso corpo, como por exemplo os vírus e as bactérias. A vitamina C então deve ser consumida diariamente, uma vez que ela não se acumula no nosso organismo. E ela também pode ser encontrada em qualquer tipo de vegetal, mas alguns deles apresentam doses maiores do que os outros. Bons exemplos de alimentos fontes de vitamina C são os alimentos cítricos, como por exemplo a goiaba e o limão. E o terceiro nutriente importante para a imunidade é o zinco. O zinco acaba sendo necessário para o desenvolvimento e comunicação entre as células do sistema imunológico, e ele desempenha um papel muito importante na resposta inflamatória. Ele também vai proteger as barreiras dos tecidos do nosso corpo, ajudando a prevenir a entrada de agentes estranhos e causadores de infecção. A deficiência desse nutriente acaba afetando significativamente a capacidade do seu sistema imunológico funcionar de maneira adequada, podendo resultar então em um aumento de risco de infecções e doenças. Os alimentos ricos em zinco incluem as carnes, os ovos e as nozes. O quarto nutriente importante para a imunidade então é o selênio. O selênio é um mineral que atua como um potente antioxidante dentro do nosso organismo. Os antioxidantes, então, são substâncias que são capazes de atrasar ou até mesmo inibir a decomposição das células, protegendo elas da formação dos radicais livres. Os radicais livres vão ser moléculas que são liberadas pelo processo de metabolismo do nosso corpo, que podem causar, então, doenças, envelhecimento e até a morte das células. O alimento que nós temos mais ricos em selênio é a castanha do Brasil ou a castanha do Pará. O quinto e último nutriente desse vídeo que é importante para a imunidade, então, são os probióticos. Um evento clássico dos probióticos é de deixar o nosso sistema de defesa muito mais afiado. Os probióticos, então, são bactérias do bem, que quando consumidas em quantidades adequadas, acabam contribuindo para a melhor absorção dos nutrientes que consumimos e acabam impedindo o crescimento de bactérias do mal, que podem, então, causar enfermidades no nosso corpo. Esse acaba sendo um grande benefício, já que o intestino também é o maior órgão de defesa do nosso organismo.
Então, manter o equilíbrio entre esses micro-organismos acaba significando uma melhora da imunidade do organismo como um todo. Alguns exemplos, então, de alimentos que contêm os probióticos são os leites fermentados, o iogurte natural e alguns tipos de queijos também, como por exemplo o queijo cottage e o kefir.